Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Esse é o vídeo 3 da playlist Distribuição Amostral no R Commander. No vídeo de hoje vamos ver a distribuição amostral da proporção de um dos atributos de uma variável qualitativa. Por exemplo, de acordo com o vídeo 1 dessa playlist, a proporção de brasileiros adultos com acesso à internet banda larga. Supondo uma pesquisa por amostragem probabilística, a proporção amostral seguirá uma distribuição normal se o tamanho da amostra for suficientemente grande. E também seguirá uma distribuição normal com determinados parâmetros, que a gente vai ver aqui, determinados valores. Muito do que vamos ver aqui está disponível na playlist Distribuições de Probabilidade usando o R Commander, especialmente apresentação de gráficos e tal, e processo de amostragem. Se você tiver dúvidas sobre alguns procedimentos, peço que assista aqueles vídeos novamente, especialmente sobre a distribuição binomial. E peço que assista o primeiro vídeo dessa playlist, caso ainda não tenha feito. Basicamente, o que a gente vai fazer, gente, é pedir que o R Commander tire várias amostras de diferentes tamanhos de uma distribuição binomial. E analisaremos a distribuição das médias das amostras para ver se é possível aproximar por uma normal. Peraí, a pessoa está falando que é distribuição de proporção, como é que está falando de média? Já vai entender. Vamos explicar daqui a pouco, você já vai entender. Então, como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos vir aqui em distribuições discretas, distribuição binomial e vamos ter aqui a amostra da distribuição binomial. O que nós vamos fazer? Nós vamos criar um conjunto com N variáveis. E quantos casos sejam necessários para ser possível fazer uma análise exploratória. Então a gente vai clicar aqui, amostra da distribuição binomial, e temos essas informações. Bom, só que a gente tem que fazer uma reflexão aqui, gente. Nós queremos gerar várias amostras, mas os valores deverão ser apenas 1 tem acesso à internet banda larga ou 0 não tem acesso à internet banda larga. Na realidade, nós deveríamos gerar os resultados usando uma distribuição de Bernoulli, mas essa distribuição não existe no R Commander, até porque não é necessário. Uma distribuição de Bernoulli é uma binomial cujo número de experimentos é igual a 1. Então, ela só vai poder assumir valores entre 0 e 1. Então, é isso que nós vamos fazer aqui. O nome do conjunto de dados, nós podemos colocar o nome que nós quisermos aqui, depois pode ser salvo esse conjunto de dados. Experimentos da binomial, nós vamos utilizar aqui 1, certo? Para que apenas os valores 0 e 1 sejam sorteados. Probabilidade de sucesso, o padrão é 0,5, mas pode ser qualquer valor entre 0 e 1. Nós vamos usar 0,2. Não se esqueçam que no R Commander o separador de decimais é o ponto. Tamanho de amostra, o padrão é 1, mas nós vamos trocar isso por 1000, como fizemos lá na playlist de distribuições de probabilidade. E o número de observações, nós vamos deixar aqui o padrão, estava em 10, em 100 a gente vai passar para 10. Em outras palavras, nós vamos gerar 1000 amostras de 10 elementos de uma distribuição binomial de parâmetros 1 e probabilidade de sucesso 0,2. E agora, nós vamos fazer uma coisa que a gente não fazia lá na playlist de distribuições de probabilidade, nós vamos adicionar alguma coisa ao conjunto de dados. Nesse vídeo, nós iremos adicionar as médias amostrais, que corresponderão às proporções amostrais. Como assim, professor? Por quê? Você vai somar os valores iguais a 1 e vai dividir por 10 para cada uma das 1000 amostras. Então, na realidade, as médias amostrais serão as proporções amostrais dos valores correspondentes a 1. As proporções amostrais a gente vai obter. Proporções, então, de pessoas dentro daquela amostra de 10 elementos que têm acesso à internet banda larga. Certo? Com tudo isso pronto, então a gente pode dar um OK aqui. E, se você quiser, pode ver o conjunto de dados. Ele criou aqui o arquivo Binomial Samples. Esse arquivo de dados pode ser salvo aqui no menu Dados, Conjunto de Dados Ativos. Para quem está com dúvidas sobre isso aqui, tem uma outra playlist que eu tenho no meu canal chamada Modificação no arquivo de dados usando o R Commander. Lá explica tudo como resolver esses problemas e eu posso dar uma olhada no conjunto de dados. Vocês vão ver aqui, por exemplo, temos as amostras de 1 até 1000 e temos aqui as observações. 1, 2 até 10 e as médias, que são as proporções.
Tá? Por exemplo, aqui na primeira amostra nós temos o valor 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Então, quantos valores a gente tem? O valor 1 ocorreu 4 vezes num total de 10. Então, a proporção amostral deu 0,4. Então, se você somar esses valores aqui e dividir por 10, vai dar 0,4, que é a média. Tá? Por isso que a gente está usando essa média aqui. Ok? Muito bem. Quer ver como ficou a distribuição dessas médias? Nós podemos fazer isso de duas formas. A gente pode vir aqui em gráficos e histograma e vamos selecionar aqui. Nós temos aqui todas as variáveis quantitativas, a gente vai escolher a média e aqui em opções, tá? Nós vamos colocar não a contagem de frequência, não as percentagens, mas as densidades. Escolhendo densidades, a escala do histograma ficará de tal maneira que a soma das áreas das barras será igual a 1. O que pode ser interessante para avaliar a aderência ao modelo teórico. Certo? Então agora, com tudo isso pronto, vamos dar um OK aqui e vamos ver o gráfico que foi formado. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Veja. Não tem como considerar essa distribuição como sendo normal. Vocês estão vendo aqui que há vários buracos, né? Tem alguns valores aqui de proporções que não tem densidade nenhuma. E também a distribuição aqui parece ser assimétrica. Tá? O problema do histograma, gente, a gente já conversou isso lá naquelas playlists, é que ele pode ser um pouco subjetivo. Se eu trocar o número de classes, eu posso modificar muito o formato do histograma. Então, existe um outro gráfico que permite avaliar se os dados seguem uma distribuição específica de uma maneira mais objetiva. Esse é o gráfico de comparação de quantis, que também é chamado de QQ-plot. Muito bem, o gráfico de comparação de quantis, a gente vem aqui no menu do Commander, você tem ele aqui, ó, gráfico de comparação de quantis. Na realidade, ele é um diagrama de dispersão. No eixo vertical, ele vai colocar os valores da variável que você está avaliando, e no eixo horizontal, os quantis esperados se os dados seguissem uma distribuição teórica. Por exemplo, para o caso da normal, esses valores são obtidos através da expressão de padronização. O quantio é igual a uma operação de subtração. Você pega o valor da variável, subtrai da média, no nosso caso aqui a média das médias, e divide pelo desvio padrão das médias. Aí vai dar um valor em termos de número de desvios padrões da média. O legal é que tudo isso é automático. Você seleciona o gráfico, escolhe a distribuição, você consegue obter o resultado automaticamente. Vamos fazer isso aqui então. Vem aqui em gráficos de comparação. Gráfico de comparação de quantis, você tem aqui as opções. Veja, aparecem todas as variáveis quantitativas e eu vou querer a média. Vem aqui em opções e aqui nós podemos fazer o seguinte, escolher, ele tem aqui disponível, eu posso fazer o gráfico para uma normal, para uma distribuição t-de-Studio, de quadrado, eu vou fazer para normal. O que ele vai fazer? Ele vai testar, vai construir o gráfico uma normal com média e desvio padrão calculado a partir dos dados que eu estou utilizando, a partir dos dados aqui das médias. Ele vai calcular a média dessas médias aqui, desvio padrão dessas médias aqui e vai calcular os quantis em relação a ela para ver se tem a ver, se pode ser considerado uma distribuição normal. Tá? Vamos deixar tudo o restante do jeito que está e vamos ver como é que ficou o gráfico. Vamos dar uma olhada aqui. Olha esse gráfico, pessoal. No eixo vertical, como eu falei, estão os valores das médias, certo? E no eixo horizontal, você tem os quantis da normal. Reparem que a escala vai de menos 3 desvios padrões, aqui é o menos 4, menos 3,5 desvios padrões abaixo da média, até 3 desvios padrões acima da média. Se houvesse boa aderência, os pontos deveriam estar todos, a maioria deles, sobre essa reta azul aqui, ó, contínua, e entre essas duas linhas pontilhadas. Mas o que está acontecendo aqui, pessoal? Não é o que está acontecendo. Nós temos esses degraus aqui, ó, certo? Algumas proporções, ó, proporções aqui 0,4, 0,5, 0,6 tal. Por que isso acontece? Porque como o tamanho de amostra é muito pequeno, você tem poucos valores de proporção possíveis. Certo?
E uma amostra de 10 elementos não permite eu fazer a aproximação pela normal. Tá? Se eu fizer, por exemplo, ó, se eu pegar aqui e fizer 10 vezes 0,2, que é o valor esperado na distribuição binomial, esse valor dá 2, que é menor do que 5. Que é a condição para você poder aproximar uma distribuição binomial por uma normal. Eu teria que também verificar o valor. Ó. Se eu pegasse a probabilidade 10 vezes a probabilidade complementar 0A, daria maior do que 5, mas os dois têm que ser maiores do que 5. Tanto o valor de n pela probabilidade complementar, probabilidade de fracasso, quanto n vezes a probabilidade de sucesso. E essa aqui dá menor que 5. E vocês veem aqui no gráfico, então, que os pontos não estão exatamente aqui dentro do intervalo esperado se seguisse a distribuição normal. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai repetir o processo, mas usando uma amostra de 500 elementos. A gente faz tudo igual, em distribuições discretas, distribuição binomial, amostra, mas agora eu vou usar, ao invés de 10 colunas, eu vou usar 500. O resto tudo igual. Vou subscrever, não se esqueçam que eu posso salvar esse gráfico aqui, ou copiá-lo como metafile. Salvar, copiar como metafile. A gente recomenda metafile que ocupa menos espaço, porque senão, se você não fizer isso, você perde o gráfico. Cada novo gráfico R-Commander apaga o anterior. E tudo que você faz no R-Commander, né, fica registrado aqui na janela R-Script, também pode ser salvo para uso posterior. Tá? Então vamos voltar aqui, distribuições discretas, binomial, amostra, e vamos usar aqui então 500 elementos. Vamos deixar a média amostral, ele pede para subscrever, diz que sim, certo? E ele tem aqui então, pessoal, reparem, as observações de 1 até 500 e tem as médias aqui. Estão observando? Gente, que interessante, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou repetir o procedimento. Vou pegar o histograma, de novo, escolho a média, venho aqui em densidades e vamos ver como é que fica o formato do gráfico. Olha, já está um gráfico bem mais parecido com um gráfico na distribuição normal. Certo? Vejam aí como está cada vez parecido com uma distribuição normal. Certo? Não tem mais os buracos que a gente viu no gráfico anterior, quando a amostra tinha apenas 10 elementos. Mas, novamente, pode ser uma consideração subjetiva. Vamos fazer um gráfico de comparação de quantis para médias das amostras de 500 elementos. Tá, então, a gente vem aqui, gráfico de comparação de quantis, vem aqui média, opções, já está normal, estabelecido, beleza, tranquilo. A gente vem aqui em OK e vamos ver como é que fica o gráfico agora. Olha só o que a gente tem agora, gente. Se houvesse uma boa aderência, os pontos deveriam estar quase todos sobre a linha azul contínua e entre as duas linhas aqui, que são as linhas interrompidas, pontilhadas. E a gente observa que isso está acontecendo. Então, quando o tamanho da amostra passou para 500, a distribuição da proporção amostral pode ser considerada aproximadamente normal. Certo? Veja, se você pegar 500 multiplicar por 0,2, você tem 100, que é bem maior do que 5. E se você pegar 500 vezes 0,8, dá 400, que também é bem maior do que 5. Então, os dois produtos dão bem maiores do que 5, então a gente pode aproximar a distribuição na proporção amostral por uma normal. Tá? O gráfico de vocês, pessoal, pode ter algumas variações, porque não esqueça que a gente está trabalhando com amostragem. Ah, professor, era para ser a amostra 477 no meu aqui e não foi. Foi outra amostra, foi diferente e tal. Vai ser diferente com o trabalho de vocês, com o gráfico de vocês, porque nós estamos fazendo, isso aqui é o resultado de um processo de amostragem. Tá? Mas tem mais. Nós vamos calcular as medidas de síntese das médias das amostras de 500 elementos. Tá? Se você não sabe como calcular isso, maiores detalhes na playlist Análise Exploratória de Dados com R-Commander também no meu canal. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vem aqui em Estatísticas, Resumos,
resumos numéricos. E qual é a variável que a gente vai escolher? Nós temos todas as observações, a gente quer as médias. E vamos ver as estatísticas. As estatísticas padrão, que são apresentadas aqui, a gente tem média, desvio padrão, intervalo interquartílico, e aqui os quantis. O quantio 0 é o valor mínimo, o quantio 0,25 é o quantio inferior, o quantio 0,5 é a mediana, 0,75 é o quantio superior, e o quantio 1 é o valor máximo. Eu vou deixar só esses aí. Vamos ver os resultados. Veja, vamos dar um OK aqui. Veja aqui o que acontece, pessoal. Vou dar um Enter aqui para ficar mais fácil a gente entender. Bem, pela teoria, ele diz o seguinte: o valor esperado da proporção amostral deve ser igual à proporção populacional. No nosso caso, a probabilidade de sucesso nesse vídeo vale 0,2. Observe o valor da média das médias. Olha aqui, 0,199746. Olha como é próximo de 0,2. E quanto mais amostras nós tiramos apenas 1.000. Se eu tivesse tirado 100 mil, 1 milhão, quanto maior for o tamanho do número de amostras retiradas, mais próximo isso aqui será desse valor aqui. Lembrem que a teoria garante que vai ser igual se eu tirar todas as amostras possíveis na população, certo? E a variância da proporção amostral? A teoria nos diz o seguinte, se eu pegar a probabilidade de sucesso complementar dela e dividir pelo tamanho da amostra, a variância vai dar 0,00032. E o desvio padrão, extraindo a raiz quadrada disso aqui, o desvio padrão deve dar 0,17885. Quanto é que tem o desvio padrão aqui, pessoal? O desvio padrão no processo da amostragem deu próximo, deu 0,01864,594. Deveria ter dado isso aqui. Preste atenção, gente. A simulação aí de vocês provavelmente não dará os mesmos resultados que eu estou obtendo aqui. Se eu repetir essa simulação daqui a pouco, eu vou ter resultados diferentes. Tá? O importante é que ele esteja aqui próximo, e a gente está percebendo que está próximo. Era para ser 0,2, é o 0,199746. Era para ser 0,018, era para ser 0,0178885 e foi 0,01864,594. Certo? Então, veja. Está de acordo com a teoria. Então, a gente consegue mostrar a partir dessa simulação que a proporção amostral segue uma distribuição normal se aquelas condições, o tamanho de amostra ser suficientemente grande, ou aqueles produtos ali do valor da amostra pela proporção amostral forem maiores ou iguais a 5, você tem esse processo, você consegue fazer a aproximação pela normal. Tá? Qual é o problema aqui, pessoal? Que geralmente esse parâmetro aqui é desconhecido. Então, como é que você garante que isso vai acontecer, que você vai ter um tamanho de amostra, que vai ter esse caso de bom ajuste à distribuição normal? Você deve tirar uma amostra grande. Quando a variável é qualitativa, você geralmente tem que tirar amostras maiores. Com a variável quantitativa, você tem menos informação. Então, aqui, por exemplo, com uma amostra tamanho 10, a distribuição da proporção amostral não era aproximadamente normal. Mas com uma amostra tamanho 500, ela passava a ser. Certo? Então, lembre-se, todos os procedimentos ficam registrados aqui na janela ReScript. Você pode salvar os gráficos em formato, copiar em formato metafile para utilização posterior, porque se não fizer isso, no próximo gráfico o R-Commander apaga o anterior. Tá? Então, você pode usar isso em um outro relatório. Então, é isso para esse vídeo. Comentários, dúvidas, você coloque abaixo aqui do vídeo. Não se esqueça de inscrever-se no canal. Obrigado e até a próxima.